Muito obrigado pelas suas palavras, que são cálidas, e sempre fui muito bem recebido em Lisboa, mas é a primeira vez que venho à Faculdade de Psicologia. Eu sou da área do Direito e de Ciências Políticas, então é um grande prazer conhecer um novo departamento dessa importante Universidade de Lisboa. Muito obrigado às organizadoras do evento. E a minha proposta, quando me convidaram, foi de apresentar uma perspectiva crítica das políticas e do direito das sexualidades. Quer dizer, que eu vou me concentrar na primeira parte do subtítulo, Direitos e Políticas, porque, efetivamente, vocês são mais competentes do que eu na área de educação, investigação e práticas nessas questões do que seria o direito e as políticas. E por que é preciso, pode-se perguntar, por que é preciso uma perspectiva crítica da política, das políticas e do direito das sexualidades, no momento, como bem se notou a professora e amiga, no momento em que apenas começamos, nas sociedades, nas instituições, a ter direitos e políticas da igualdade que são mais ou menos eficazes e que começam a dar resultados, seja na área de direito de família, seja na área de direito penal, seja na área de políticas públicas. Porque ter uma perspectiva crítica no momento em que poderíamos só nos contentar de ter uma perspectiva de confirmação e de satisfação do que se fez em países como a França, por exemplo, onde eu trabalho. Viajo muito, mas às vezes fico também um pouco em Paris para dar aulas, e na Argentina, que é o meu país de origem, onde eu também participei nos processos de lei do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, a mudança da lei de identidade de gênero e questões de direito de violência de gênero e outras questões que têm a ver com o Congresso de hoje, em países onde tem uma evolução, como também tem o Portugal, em questões que há até 20 anos poderiam ser consideradas impensáveis. Como eu falo para os meus estudantes, passamos da penalização da homossexualidade à penalização da homofobia em praticamente menos de 20 anos, o que é um processo muito veloz do ponto de vista político, mas muito lento para a vida das pessoas, porque as pessoas que não tinham direito, evidentemente, 20 anos é uma vida. Então, evidentemente, são questões complicadas e são questões sensíveis. Porque uma perspectiva crítica, justamente nesse momento, onde tem uma grande evolução em matéria de igualdade, eu constato que não acompanhou essa evolução da igualdade uma evolução equivalente, uma evolução ao mesmo nível, uma evolução da mesma dimensão no campo da liberdade sexual. Tivemos grande evolução na igualdade das sexualidades e do gênero, igualdade, como a professora bem notou, sobre o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, igualdade em termos de paridade, igualdade em termos de acesso a direitos sociais e direitos políticos de minorias sexuais, ou de maiorias minoradas, como foram as mulheres durante muitos séculos. Mas a minha crítica vai, então, para tentar demonstrar que essa evolução em matéria de igualdade não tem um correlativo em matéria de liberdade e que, pelo contrário, em muitas áreas teve uma restrição e uma involução na liberdade sexual. O que quer dizer, então, uma crítica? Uma perspectiva crítica quer dizer, em primeiro lugar, tentar tirar da excepcionalidade, tirar, então, do estatuto excepcional, de excepcionalidade, que determinadas disciplinas tradicionais, como a teologia, a psicanálise ou o direito penal, otorgaram à sexualidade. Então, em primeiro lugar, como tentar tirar da excepcionalidade uma atividade humana em que o Ocidente, pela sua história, e o Michel Foucault
trabalhou particularmente isto na sua história da sexualidade, tentando justamente mostrar que a sexualidade não tem uma natureza, mas só tem uma história. Tentar tirar da excepcionalidade a partir da questão da liberdade sexual. Ao pensar nas sexualidades e nas normas que a governam, ou as governam, a sexualidade sim plural, como objeto de análise desde uma perspectiva crítica, então temos que propor alguns elementos para o debate e começar pela necessidade de pensar na neutralidade moral, na neutralidade ética do Estado laico nessa área da sexualidade. Logo, a partir da crítica às instituições sexuais e de uma visão pós-estruturalista e pós-feminista das políticas públicas e do direito, temos que pensar qual é a pertinência ainda do gênero como categoria de identificação do Estado. E também, na minha teoria, a orientação sexual será submetida a uma análise crítica com o propósito de determinar os limites da sua capacidade emancipatória. Como a sexualidade tem sido interpretada como fundadora das relações familiares e filiais, é necessário repensar de modo autônomo, ou seja, fora da ordem hierárquica do gênero e independentemente da sua finalidade reprodutiva. Mas comecemos, pois, pela questão central para uma teoria crítica, que é a questão da liberdade sexual. A liberdade sexual, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, tem que ser pensada como a capacidade de agir eroticamente sem coação e de se expressar sexualmente segundo as próprias escolhas. A vontade e o consentimento constituem os pilares da liberdade sexual. Como qualquer outra liberdade, está composta esta liberdade por dois elementos indissociáveis: o direito do sujeito para exercê-la e a obrigação de todos os membros da comunidade de se abster de interferir. O único limite em dita liberdade seria o de não prejudicar ao próximo. No entanto, pensamos na sexualidade como expressão da liberdade, enfrentamos esse paradoxo. As sociedades modernas, que não param de celebrar a autonomia do sujeito e proclamam a separação da Igreja e o Estado, continuam abordando a moral sexual desde uma perspectiva, podemos dizer, religiosa ou pelo menos metafísica. É unanimemente admitido que a natureza mesma da nossa democracia nos leva à proteção de todas as formas de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de comércio, liberdade de imprensa, de circulação. Mas a liberdade sexual é sistematicamente apresentada desde um ponto de vista negativo. E, enquanto ficamos longe do que é considerado como sexualmente normal, as noções de dignidade humana, ou de corpo fora de comércio, utilizar duas expressões utilizadas nos códigos e nas leis europeias e na Argentina, na América do Sul, servem para justificar esses argumentos, os limites da liberdade de dispor de si mesmo, de seu próprio corpo e da sua sexualidade. É como se, ao evocar a sexualidade, a liberdade se eclipsara pelo abuso e a exploração, ou o disciplinamento, que a primeira necessariamente englobaria. Esta incapacidade para pensar o exercício da sexualidade como qualquer outra liberdade tem a sua origem, desde o meu ponto de vista, na cultura erótica ocidental. O cristianismo tem desenvolvido, sem dúvida, um papel principal na representação social da sexualidade. Se bem o matrimônio hoje é apresentado como um espaço legítimo da sexualidade, em realidade, o ideal sexual da Igreja continua sendo a abstinência. Bem que o novo Papa argentino é muito rápido. Vamos ver se a semana que vem ainda a abstinência, se ele não vai propor um estatuto diferente para os sacerdotes. Mas, enfim, por enquanto, isto continua sendo a posição oficial da Igreja.
Manifestação, então, por antonomasia do pecado, o sexo deve ser esquivado, exercitando constantemente o espírito sobre o corpo. Não podemos ignorar que a vida monacal foi, durante séculos, um modelo para imitar, mas isto pertence, na verdade, ao universo teológico. Numa sociedade democrática, a neutralidade moral do Estado deveria constituir a principal condição para garantir a liberdade individual. Este princípio, então, de indiferença moral, de neutralidade ética do Estado, se funda na ideia de que o Estado deve se abster-se de nos dizer o que é bom ou ruim e se limitar estritamente a punir os comportamentos prejudiciais ao próximo. Contrariamente ao Estado paternalista, o Estado democrático não substitui as escolhas dos sujeitos. Estes últimos são os únicos capazes de determinar aquilo que é conveniente para si mesmos. Como manifestação, então, da vida privada, da privacy, a liberdade sexual deveria supor a possibilidade de ter relações sexuais com quem desejamos e nas condições combinadas com a outra ou as outras pessoas. Nesse sentido, a liberdade sexual integra o direito de escolher manter relações sexuais com uma ou várias pessoas de maneira esporádica ou regularmente, de forma gratuita ou onerosa. Ademais, cada um de nós deve se sentir livre para se expressar eroticamente como quiser. Podem ser formas, então, legítimas, tanto o matrimônio como as relações fora do matrimônio, podem ser situações tanto legítimas, o amor romântico como o sadomasoquismo, entanto que seja entre pessoas adultas com consentimento. A moral sexual do Estado democrático se funda na capacidade para consentir. Vale dizer que se a pessoa é maior de idade, não se encontra sob pressão física ou psicológica e não foi induzido, não existe razão alguma para que o Estado proíba as práticas extremas, sexuais extremas. O sadomasoquismo, por exemplo, que é uma questão que foi debatida na Corte Europeia de Direitos Humanos, já que se trata de uma ingerência abusiva na vida privada. Progressivamente, a noção de dignidade humana é invocada como base argumentativa para proibir determinadas práticas sexuais. Eu tenho que fazer uma diferença entre a noção de dignidade humana reflexiva e a noção de dignidade humana em relação aos outros. O conceito de dignidade humana foi um conceito muito emancipador em relação da proteção que temos a respeito dos outros. O que eu acho problemático da noção de dignidade humana utilizada à sexualidade individual é o fato de utilizar essa noção de dignidade humana em relação a nós mesmos. Como se nós tivéssemos uma parte de humanidade que não é disponível para nós. Como se nós passássemos um direito subjetivo à sexualidade, um direito universal da sexualidade, de uma sexualidade digna que nós, como partícipes da humanidade, possuímos e que não podemos dispor de outra maneira. Então é o que eu chamo a dignidade humana reflexiva, que para mim provoca um problema, no debate posso explicar, de onde vem a teoria de Kant e o fato de como até hoje, por exemplo, há uma corrente de direito que já não quer mais falar de direitos do homem, mas dos direitos da humanidade. E acho isso muito perigoso. Progressivamente, então, essa noção de dignidade humana é invocada como base argumentativa para proibir determinadas práticas sexuais. Porém, a noção de dignidade humana é de natureza emancipadora quando se refere à proteção de terceiros, mas aplicada à proteção do sujeito contra a sua própria vontade, pode se tornar um instrumento de censura e restrição da liberdade individual. De origem metafísica e de inspiração cristã, o conceito de dignidade humana constitui uma forma desacralizada de intervenção teológica na vida dos sujeitos. Segundo esta ideologia, a pessoa participa da humanidade e é em nome desta parte de humanidade que o Estado tem o direito de intervir, inclusive contra a vontade do sujeito, com a finalidade de defender a dignidade humana contra a liberdade sexual. Se concretizou uma aliança objetiva
entre o feminismo materialista e as forças conservadoras. O caso da feminista teórica do direito Catherine McKinnon, que preparou as bases ideológicas da luta contra a pornografia na época do presidente Reagan, constitui um exemplo paradigmático desta aliança. Isto provocou o pânico moral. Posteriormente a esta primeira tentativa de penalização da pornografia nos Estados Unidos, o pânico moral apareceu como uma onda de penalização da sexualidade que começou a ganhar as legislações e a jurisprudência dos países europeus. Na França, se tenta punir indiretamente a prostituição. Na Suécia, até os clientes da prostituição foram perseguidos pela lei. E, em nome da dignidade humana, se multiplicam os relatórios oficiais tendentes a censurar a pornografia, inclusive aquela consumida por pessoas adultas. Em nome da proteção dos sujeitos, alguns juízes do Tribunal Europeu impedem a livre circulação do prazer. Ao invés de punir o sadomasoquismo, comparando-o com a agressão física, deveriam ter tomado o trabalho de compreender esta forma de expressão do prazer humano, em vez de garantir os espaços de liberdade sexual construídos pelos sujeitos autônomos. O juiz, às vezes, impõe uma visão normalizadora da sexualidade. A prostituição, o sadomasoquismo são figuras interessantes, já que possibilitam refletir sobre a liberdade sexual de uma maneira radical. Se somos livres para gerir nossos corpos e estabelecer relações sexuais fundadas no amor e na ternura, também deveríamos ser livres para todas as outras formas de expressão sexual, mesmo que socialmente sejam menos valorizadas. A atividade sexual, como tantas outras ações humanas, se caracteriza pela sua variedade e complexidade. Estão aqueles que não se encontram nela uma fonte de prazer, aqueles que renunciam ao sexo pela abnegação religiosa, outros que o convertem numa atividade comercial e aqueles que o vivenciam como uma obrigação moral, como ainda é o caso do Código Civil dos principais países europeus, que ainda falam do débito conjugais, do dever, então, de manter relações sexuais como se fosse uma obrigação moral do casamento. Alguns o escolhem e outros padecem. Estão os que desfrutam com pessoas do seu próprio sexo, os que preferem o sexo oposto e os que sentem atração por um e outro sexo. Alguns fazem unicamente sexo por amor, outros para sofrer, e existem também quem não sente nada com isso. Durante séculos, o sexo e a reprodução, quer dizer, há tantas maneiras de pensar a sexualidade como indivíduos existem, e o problema é que o que é que faz o Estado com isso? Não, o Estado vai considerar que só tem que ter sexo quando tem amor, que o sexo só tem que ser gratuito, o sexo só tem que ser só dentro do casal, que só tem que ser duas pessoas, enfim. O que o Estado faz com essa variedade de situações? Durante séculos, o sexo e a reprodução se encontraram tão estreitamente associados que não se concebia um sem considerar o outro. Ainda que o ideal sexual do cristianismo primitivo tinha sido a abstinência, a visão pragmática de São Paulo e seu pessimismo sobre a natureza humana o levou a pronunciar a célebre frase: é melhor se casar que se queimar, tornando o matrimônio o único lugar legítimo da sexualidade humana. Se a religião tem definido durante séculos o território do permitido e do proibido em matéria sexual, o século XX se caracteriza pela emergência de múltiplos discursos com pretensão científica sobre a sexualidade sana e patológica. Os sexólogos, no seu delírio taxonômico, têm desenvolvido a noção de parafilia para patologizar os comportamentos sexuais onde a fonte de prazer não é a cópula heterossexual clássica. Assim, a atração sexual por pessoas do mesmo sexo se nomeia homossexualidade. O desejo sexual por pessoas com alguma deficiência se qualificou como apaciofilia. A ligofilia se refere àqueles que se excitam em lugares sórdidos e escuros. Sadomasoquistas, fetichistas, zoófilos, gerontófilos
pedófilos povoam as enciclopedias e os tratados de sexologia do Ocidente. Existem libertinos que reivindicam a promiscuidade como um gesto político e inclusive aqueles que, por respeito ao débito conjugalis, copulam exclusivamente com seus parceiros. Existem tantas sexualidades quanto sujeitos que as praticam. Agora bem, uma regulação justa da sexualidade deve pôr entre parênteses os diferentes significados que cada um imprime na vida erótica, a qual, ao ser entre adultos, possui plena legitimidade, além do conteúdo que cada um outorga. Desta maneira, junto com a ausência de dano a terceiros, o consentimento manifestado livremente constitui os únicos elementos de apreciação jurídica. Todo o resto é irrelevante do ponto de vista jurídico e político, pois pertence ao âmbito da privacy. Neste contexto, a sexualidade não possui, do meu ponto de vista, especificidade nenhuma, e mesmo gerando mal-estar entre os psicanalistas e outros guardiães da ordem simbólica, o direito não pode reservar um tratamento de exceção para uma atividade que, precisamente, do ponto de vista jurídico e político, carece de excepcionalidade. Uma leitura da sexualidade emancipada da tradição religiosa, das teorias psicanalíticas e também da carga afetiva própria da visão romântica dominante, engloba o abandono de qualquer pretensão excepcionalizante e sacralizante da atividade erótica. Pois, contrariamente à moral religiosa, que impõe um sentido unívoco da sexualidade, o direito dos Estados laicos devem abandonar esta aspiração. O renunciar a um modelo erótico uniforme implica a constatação do pluralismo sexual e a equivalência de todas as manifestações sensuais, de modo que nenhuma sexualidade em particular deve ser promovida pelo Estado em detrimento de outras manifestações sexuais. Assim, o matrimônio, do ponto de vista da minha teoria, e a prostituição, o amor romântico e o sadomasoquismo merecem ser tratados do mesmo modo pela ordem jurídica, entanto se trata de atos livremente consentidos por adultos. Podemos entrar num debate sobre o que é a definição, o consentimento, o que é juridicamente o consentimento. Não vou ter tempo aqui de falar, mas enfim, uma relação onde não tem erro, engano, fraude, violência física ou intimidação, dominação econômica, nomeada lesão. Quer dizer, o direito tem que fazer um estudo muito profundo, o Estado tem que fazer um estudo muito detenido do consentimento, se realmente o ato foi consentido. Aí temos toda a legitimidade de intervir, pois a questão é uma questão fundamental, porque pois a legitimidade do ato passa pelo consentimento entre adultos e pelo fato de não produzir um prejuízo a terceiros. O direito possui, e sobretudo a partir de uma coisa que não tem nada a ver com a sexualidade, mas que provocou o maior trabalho do ponto de vista jurídico do consentimento, que é o direito de consumo e proteção do consumidor. Para sair da teoria clássica do contrato liberal. As pessoas não estão em situação de equivalência e temos que trabalhar a partir dessa desigualdade em situações para saber se realmente a pessoa vai dar o seu consentimento livre e um consentimento esclarecido. Então, temos esse instrumento do direito para trabalhar a questão do consentimento. Não? A minha teoria não é uma teoria naiva, não é uma teoria ingênua, desse ponto de vista. Mas, uma vez que o consentimento foi estudado e uma vez que o ato foi consentido entre pessoas adultas, o Estado não tem razão para tratar algumas formas de sexualidade de uma maneira diferente que outras. Com a finalidade de garantir, então, a pluralidade sexual, o Estado moderno se baseia no princípio de neutralidade ética, vale dizer que o direito é indiferente com relação às concepções essenciais do bem, o que é bom sexualmente, e se limita a garantir o respeito das condições antes mencionadas, capacidade plena, consentimento desprovisto de erro, dolo, violência ou eleição, o que faz justo, do ponto de vista sexual, no Estado, não é o objetivo, o
o telos, a finalidade a ser atingida, senão justamente o renunciar à possibilidade de escolher com antecedência entre objetivos e finalidades concorrentes. Todo ato sexual praticado livremente entre adultos, que não produz um dano a terceiros, fica fora da avaliação jurídica e deve, em consequência, estar desprovisto de sanção legal. O direito não deve promover uma moral sexual, em particular, senão se converte ele mesmo em imoral. A neutralidade ética é o único garante de pluralismo, pois o Estado se abstém de promover uma forma de sexualidade em detrimento de outras. O cidadão adulto é o único capaz de determinar aquilo que é conveniente sexualmente para si, para ele. A liberdade se transforma em tirania quando o Estado sabe mais e melhor do que nós mesmos o que é bom ou melhor para nós e tenta nos impor. Desacralizar a sexualidade significa abandonar a leitura religiosa metafísica da mesma e também tirá-la do espaço de excepcionalidade onde as teorias médicas, psicológicas o têm colocado, aplicando as normas, então, do direito comum. Da mesma forma que o comércio, a navegação, o trabalho, a sexualidade deve ser submetida aos mesmos princípios que regulam outras atividades humanas. Afinal de contas, a sexualidade não é outra coisa que um componente mais da vida humana. Os primeiros trabalhos críticos sobre o gênero, e aí vou fazer a relação entre gênero e sexualidade, os primeiros trabalhos críticos sobre o gênero procedem de intelectuais comprometidos com o movimento feminista e possuem em comum o questionamento do universalismo, apresentado até então como exclusivamente masculino. Os estudos de Jean Bouvier, Léon Abensour, no início do século XX, assim como a obra de Edith Thomas, nos anos 50, por citar alguns dos exemplos mais significativos, têm tentado escrever uma história da perspectiva ignorada da mulher. Se bem o feminismo possibilitou a visibilização da metade oculta da humanidade, por outro lado, não tem deixado de pensar a questão do gênero em termos binários, pressupondo a existência de dois gêneros estáveis. Conhecida como diferencialismo, esta corrente feminista defende que o acesso à igualdade deve se realizar levando em consideração a especificidade de um e outro sexo. Por citar o que disse Irigaray, ao simbolismo fálico tem que se opor o simbolismo uterino polimorfo. Fim de citação. O direito é denunciado então pelo feminismo clássico como um instituto masculino e para democratizá-lo bastaria feminizá-lo. Este objetivo, reivindicado por uma parte do feminismo institucional, evidencia a continuidade do pensamento binário, inclusive dentro da estrutura crítica produzida por dito movimento político. Ou seja, a contribuição do primeiro feminismo, o feminismo clássico, não está na contestação da categoria gênero, senão na denúncia da dominação de um gênero sobre outro. Isto explica por que o primeiro passo para terminar com a dominação tenha sido a dissociação entre sexualidade e reprodução, com a legalização dos métodos anticoncepcionais. Esta legalização, além do seu efeito emancipador, significou um giro epistemológico fundamental, já que tem permitido pensar a sexualidade como uma atividade com significado próprio, independentemente das consequências. Se a reprodução não é mais o que justifica a sexualidade, então é legítimo manter relações não reprodutivas e a sexualidade entre pessoas do mesmo sexo deixa, a fortiori, de ser um tabu e progressivamente sua legitimação se fragiliza. Mas vemos que essa dimensão emancipadora do primeiro feminismo, eu trabalho muito com as minhas amigas, Manuel Harper, Janet Halley, que chamam-se post-feministas, que trabalham muito com essa corrente, justamente é tentar sobrepassar e recuperar a dimensão emancipadora desse primeiro feminismo para deixar de pensar, deixar de passar de maneira binária a questão do gênero. Obviamente, sem ignorar a contribuição
contribuição fundamental do feminismo clássico, uma perspectiva crítica deve ir ainda mais longe. A partir do questionamento da ideia que considera normal os comportamentos sexuais que se distanciam da heterossexualidade, uma teoria crítica do gênero e da sexualidade parte do seguinte postulado: se o gênero é uma construção social que tem servido para organizar a hierarquia entre os sujeitos, sua crítica radical permite repensar as identidades independentemente da lógica binária dos sexos e a matriz heterossexual da lei. A partir da obra de Simone de Beauvoir e da sua fórmula revolucionária, não se nasce mulher, torna-se mulher, a perspectiva crítica prolonga os estudos de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Guy Hockingen, Monique Wittig, Jacques Derrida, e se consolida com a publicação, em 1990, dos textos de Judith Butler, Gender Trouble e A Post-Epistemology of the Closet, de Eve Kosofsky, etc. Conhecida como teoria queer, segundo a denominação proposta pela professora italiana de origem italiana, Teresa de Lauretis, esta perspectiva resgata os trabalhos críticos, finalmente, da filosofia francesa e os adapta ao debate norte-americano. As categorias dualistas supostamente universais de homem, mulher, heterossexualidade, homossexualidade, são questionadas pelos autores citados. Para eles não existem dois sexos, senão múltiplos sexos, pois não é a anatomia o que define a diferença, senão determinados códigos culturais. A crítica radical da categoria sexo, gênero, sexualidade consiste em tirar o véu do dispositivo metafísico, do necessário, indiscutível, natural, que condiciona tanto os papéis sociais quanto o desejo sexual dos sujeitos. A força normativa desta categoria, única, que virou como um bloco, sexo, gênero, sexualidade, foi e continua sendo a de se apresentar como evidente, como algo consubstancial que se determina naturalmente e que determina naturalmente papéis familiares e culturais do próprio masculino e o feminino, assim como a atração erótica normal entre pessoas de sexo oposto, o que alguns autores como Rich denomina heterossexualidade compulsória. Como o existencialismo, a teoria crítica parte da hipótese que o sujeito, essência, não persiste a ação, a existência. E por isto não existe nenhum original verdadeiro, o sexo biológico, digamos, por detrás do gênero, construído socialmente. O sexo, o gênero e a sexualidade são categorias que se retroalimentam, produzindo um dispositivo político que poderia se resumir da seguinte maneira: a espécie humana está dividida em dois sexos, machos e fêmeas, que possuem características próprias, o masculino e o feminino, que os tornam complementares um do outro, desejo heterossexual. Ao se evidenciar o caráter arbitrário dos dispositivos sexo, gênero, heterossexualidade, digamos, a crítica tem permitido pensar este como um todo, sem isolar cada um dos seus componentes, como tinha feito anteriormente o feminismo clássico. Por isso, uma teoria crítica da sexualidade não pode se inscrever de um modo pacífico nas teorias feministas. Se trata, em todo caso, de um pensamento conflitivo, de caráter pós-feminista e pós-estruturalista. De fato, se os estudos feministas propõem uma virada sexuada do direito e das instituições, analisando seus pressupostos e suas consequências a partir da realidade própria das mulheres, uma teoria pós-feminista do direito tenta ultrapassar esta concepção dualista, questionando a pertinência jurídica da categoria gênero. Uma perspectiva crítica da sexualidade supõe, como propõe Monique Wittig, acabar, cito, com a naturalização e a universalização do pensamento heterossexual. Fim de citação. Segundo a escritora francesa Monique Wittig, o gênero como conceito, justamente como gênero, como sexo, como homem, como mulher, como sexo, como
uma coisa determinada então naturalmente, é um instrumento que serve para construir o discurso do contrato social heterossexual. É o que diz Monique Wittig. Do mesmo modo, Carver tem razão quando afirma que o gênero não é sinônimo de mulher e que a confusão entre os dois termos tem servido para enclaustrar as mulheres num grupo essencializado. Se a pedra angular do feminismo tem sido o gênero do feminismo clássico, tem sido o gênero feminino como categoria política e a sexualidade como território de dominação masculina, uma perspectiva crítica estende o horizonte para englobar também a experiência de outras minorias sexuais, ao propor uma leitura anti-essencialista, não só do gênero, sino também de todas as identidades sexuadas, orientação sexual, homossexualidade, bissexualidade, intersexualidade, transexualidade, etc, etc. Então, mais que feminizar o direito, do que se trata de fazer o indiferente ao gênero. Se o universalismo é a razão, tem sido uma forma de neutralizar a dominação masculina e justificar a heteronormatividade, o particularismo feminino, a subjetividade e os sentimentos não podem constituir, por reação, os novos pilares do pensamento crítico. Como adverte a minha amiga Janet Haller, o gênero masculino, cito, o feminino, não se corresponde necessariamente com a dominação e a subordinação. O contrário implicaria condenar as mulheres ao papel de vítimas e aos homens ao de verdugos, reproduzindo um pensamento binário e simplista da dominação. É necessário, então, um gesto crítico que permita, a partir da deconstrução das categorias sexo, gênero e sexualidade, repensar a maneira como se apresentam as normas e os mecanismos que as justificam. Uma teoria crítica da sexualidade aplicada ao direito das pessoas e das famílias exige, em primeiro momento, deconstruir a natureza sexuada do sujeito de direitos. A dessexualização, ou de alguma maneira também a desheterossexualização da instituição matrimonial, a desbiologização da filiação e a consecutiva contractualização dos vínculos familiares completam um movimento crítico proposto na minha teoria. Se as teorias políticas clássicas, tanto as liberais como as críticas, não questionaram a normalidade desde a perspectiva do gênero, sexo e sexualidade, uma teoria crítica da sexualidade aplicada ao direito parte justamente das experiências que estão nos limites da norma sociossexual. Experiências e não identidades. Experiências gays, lésbicas, hermafroditas, travestis, transexuais, sadomasoquistas, para criticar os dispositivos normativos, como o Estado Civil, o matrimônio, a filiação, que negaram e ainda negam a entidade jurídica aos que, segundo dita lógica, estão no limite da cidadania. Uma teoria crítica da sexualidade constitui, assim, uma proposição de justiça individual que integra todas as pessoas no universo jurídico, sem considerar o sexo, o gênero, a heterossexualidade como categorias que tenham alguma pertinência jurídica. A única maneira de integrar todas as subjetividades na norma do direito é justamente fazer desta última uma norma dessubjetivizada, ou seja, indiferente com relação ao sentido que cada sujeito dá a seu gênero, à sua identidade e à sua vida sexual. Muito obrigado.